Contexto: Gênesis, capítulo 3. Deus criou o homem, a mulher, e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida de eterna paz e comunhão. Não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu, mas fala que num dado momento a esposa de Adão, Eva, foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era mais esperta que todos os animais selvagens criados por Deus. Na Bíblia, a figura da serpente simboliza várias coisas, algumas delas completamente opostas. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal, Satanás e até ser uma figura de Cristo no caso da serpente levantada por Moisés no deserto. A serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Por isso Satanás é chamado no livro do Apocalipse de antiga serpente. O juízo de Deus sobre a mulher resultou na frustração de seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria que conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinada ao seu marido. Já o juízo de Deus sobre o homem resultou na frustração de sua atividade como provedor. O homem não teria mais o mesmo relacionamento farto e prazeroso com a terra de onde ele tira seu alimento. Tudo seria penoso e fatigante porque a maldição por causa do pecado atingiu também a terra. Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência até o momento em que tornaria ao pó da terra. Foi então que a morte física se tornou uma realidade. Adão e Eva tinham recebido de Deus tudo o que precisavam. Como foram criados como seres racionais e dotados de responsabilidade moral, eles tinham total condições de obedecer à ordem de Deus. O direito à vida e comunhão com Deus dependia de sua obediência. Vale lembrar que Deus colocou a árvore do conhecimento ao lado da árvore da vida. Curiosamente, o homem podia comer livremente do fruto da árvore da vida, mas ele preferiu o fruto que conduzia à morte através de sua desobediência. Após desobedecer a Deus, o homem foi contaminado pelo pecado, sendo ele representante federal da raça humana. Adão lançou toda a humanidade no estado de rebelião contra Deus. Por isso a Bíblia diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram. Então, com sua natureza pecaminosa, o homem se tornou incapaz de desejar e fazer aquilo que Deus se agrada. Dessa forma, a aliança das obras não poderia mais lhe servir como meio de salvação eterna. Mas Deus anunciou uma nova aliança, a aliança da graça, que seria cumprida por Cristo, através do qual o homem poderia ser justificado e santificado. O apóstolo Paulo diz que através da ofensa do primeiro Adão todos os homens se tornaram pecadores, mas a graça de Deus através da obra de Cristo foi muito maior do que a desobediência, o julgamento e a condenação de Adão. Jesus Cristo, o segundo Adão, triunfou onde o primeiro Adão fracassou. Enquanto a ofensa do primeiro Adão trouxe morte, os méritos do segundo Adão trouxeram vida. À luz de todo o Novo Testamento, ele restaura o caminho à árvore da vida. Moisés é o autor de Gênesis. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto, rumo à terra prometida de Canaã, por terem os acontecimentos registrados em Gênesis, ocorrido antes da época de Moisés, ele não os testemunhou. Não esquece de curtir e seguir a página, assim motiva nós continuar criando conteúdos. Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Amém.